Questão 30. Bom, mais um gráfico a seguir. A temperatura em função do tempo de um corpo que está sendo aquecido absorve 20 calorias por segundo. Isso aqui é a potência da fonte. A capacidade térmica do corpo é. Tu tem um gráfico de temperatura por tempo. O que é a capacidade térmica? A quantidade de calor absorvido pela variação de temperatura. Qual é a quantidade de calor que ele absorveu? Bom, vai exigir aqui um pouquinho de raciocínio, né? 20 calorias por segundo e o tempo que ele ficou absorvendo é 100 segundos, então o que é potência? Potência nesse caso é o calor sobre o tempo, a potência é 20, o calor tu quer saber e o tempo é 100. Só fazer uma regra de 3 ou multiplicar, mas eu gosto de forma. Então, olha, o 2 não saiu aqui. 2.000 calorias. Então, a quantidade de calor absorvida é 2.000 calorias. Quanto foi a variação de temperatura? A variação de temperatura foi do 20 para o 60, foi 40. Corta e corta, 200 dividido por 4, tu tem 50 calorias por grau Celsius. Dinamarca. Questão 31. O médico recomendou a um paciente que fizesse exercícios com uma toalha quente sobre os ombros. Bichola. A qual poderia ser aquecida a uma mesma temperatura, embebendo-a com água quente ou utilizando-se um ferro de passar roupa que a manterá seca. Quando a temperatura tiver baixado 10, a toalha. Cara, essa é uma questão bem interessante por causa do jeito que eles responderam. O que é melhor para o cara aqui? Se o objetivo dele é ficar quente o mais tempo possível, o melhor é usar a toalha seca ou a toalha molhada? A toalha molhada. Tu embebe a toalha com água quente. A água tem um grande calor específico, uma grande capacidade térmica. Quer dizer, a água demora para esquentar ou demora para esfriar. Então, se ela tiver embebida com água quente, ela vai ficar mais tempo quente, porque a capacidade térmica dela aumenta por causa da água. Então, úmida terá liberado mais calor que a seca, devido ao grande calor específico da água. Claro, resposta letra A. Se a toalha estiver úmida, ela vai ter mais calor para dar, então ela vai demorar mais para baixar esses 10 graus Celsius aqui do que se a toalha estiver seca. Uma questão interessante, tá? Tem que ler direitinho ali a questão. UFSC 32, teórica. Com relação aos conceitos de calor, energia interna, temperatura, as preposições. Associa-se a existência de calor a qualquer corpo, pois todo corpo possui calor. Todo corpo possui temperatura, nenhum corpo pode ter calor. Calor não é uma coisa que se tem, é uma coisa que se perde ou que se ganha. Quando as extremidades de uma barra metálica estão a temperaturas diferentes, a extremidade submetida à temperatura maior contém mais calor. Ninguém tem calor, tá vendo o que eles estão fazendo aqui contigo? Não existe ter calor. Calor é energia contida em um corpo. Não, isso é energia interna. Tu vê a 1, a 2 e a 4, é tudo a mesma coisa. É o fato de tu não poder ter calor. Para se admitir a existência do calor, são necessários pelo menos 2 sistemas. Claro, porque tu tem que perder ou ganhar. Duas esferas de mesmo material e de massas diferentes, após ficarem durante muito tempo em um forno 160, são retirados deste e imediatamente colocadas em contato. Logo em seguida, pode-se afirmar que o calor contido na esfera maior passa para outra de menor massa. O calor não vai ser contido em ninguém, não existe a esfera ter calor. Quando tu deixar as duas num forno a 160, tu tira as duas do forno, as duas vão estar a 160. Tu coloca as duas em contato, o que vai acontecer? Nada, porque a temperatura das duas é a mesma. Se ao colocarmos um termômetro em um dia em que a temperatura está a 25 graus Celsius em água a uma temperatura mais elevada, a energia interna do termômetro aumentará. Claro, né? A temperatura do termômetro aumenta, aumentando a temperatura, aumenta a energia interna do termômetro. A energia interna depende da temperatura. Então, resposta 40. Só estão certas a 32 e a 8. A 33 também é da UFSC. Vamos ver aqui na sequência. O gráfico abaixo representa a quantidade de calor absorvido por dois objetos A e B ao serem aquecidos em função de suas temperaturas. Observa no enunciado. Tu não tem a massa, tu só tem a quantidade de calor e a variação da temperatura. Então observe as preposições corretas. A capacidade térmica do objeto A é maior que do objeto B. Sei lá, vou calcular.
que é capacidade térmica? A capacidade térmica do ar, quantidade de calor pela variação de temperatura. Qual é a capacidade térmica do ar? A quantidade de calor do ar foi 400 calorias e a variação de temperatura que ele sofreu foi do 0 até o 10, 10. Então, a capacidade térmica do ar é 40 calorias por grau Celsius. A capacidade térmica do B, a quantidade de calor também foi 400, só que o B foi do 0 até o 20, então ele variou 20. Então a capacidade térmica do B é 20 calorias por grau Celsius. Então, a capacidade térmica do A é maior que a do B, sim, o dobro. 2. A partir do gráfico é possível determinar as capacidades térmicas dos objetos A e B? Sim. Pode-se afirmar que o calor específico do A é maior que o do B. Aqui que começa a confusão. Ó. Por que a 4 está errada? Ah, o A tem mais capacidade térmica. Sim, mas capacidade térmica também pode ser a massa vezes o calor específico. O fato do A ter maior capacidade térmica significa que ele tem maior calor específico? Não, porque pode ser que a massa do A seja maior que a do B. Esses dois corpos aqui podem ser do mesmo material, pode ser água e água. Só que o A tem o dobro da massa, então ele tem o dobro da capacidade térmica. Então eu não posso afirmar nada sobre o calor específico porque eu não tenho massa. A variação de temperatura do objeto B por caloria absorvida é maior que a variação de temperatura do objeto A por caloria absorvida. Sim, por caloria absorvida o B variou 20, não é que variou 20, né? Variou 20 com 400 e o A variou 10 com 400. A variação de temperatura do B é o dobro do A por caloria absorvida. Então a 8 está certa. Se a massa do objeto A for 200 gramas, seu calor específico será 0,2. Ah, agora tem cálculo, né? Agora ele está dizendo que ele deu a massa do A. A capacidade do A é, então, M vezes Czinho é igual a 40. Qual é a massa que ele está dizendo agora? 200 gramas. Se a massa do A for 200 vezes o Czinho do A, que eu quero saber que é igual a 40, o Czinho do A vale 40 dividido por 200. Corta e corta, 4 sobre 20, o que eu tenho? 2 sobre 10, que dá 0,2. 0,2 calorias por grau Celsius. Então a 16 também está certo, quer dizer, errado aqui então somente a 4. Então eu vou ter 4, 16 mais 8, 24, 26, 27. É isso, né? Questão 33, 27, é isso aí. Beleza, beleza, beleza.